40. Então, você já vai logo se adiantando aí, pegando o seu livro, página 40. Que a gente, no caso, teve só a questão 1 e a questão 2. A 3 eu não passei, porque a 3 eu vou fazer aqui, tá? Com vocês. A gente vai fazer junto. Era professor, por favor, pela modalidade. Professor, o senhor não passou a questão 3 porque você não quis passar ou porque ela era de uma parte do conteúdo que a gente não tinha visto ainda? Foi porque eu não quis mesmo, tá? Eu quis deixar só a 1 e a 2, tá? Mas é basicamente muito semelhante ao conteúdo que a gente já estava estudando. O mesmo conteúdo, na verdade, tá? É porque nós não lemos todas essas, vamos dizer assim, essas regras que tem aqui na página 39. Aí eu pensei que se não tivesse passado, porque ela envolveu uma daquelas que a gente não viu, porque a gente só viu a dos apóstrofes. Então, deixa eu te explicar. A página 39, todas essas regras, é justamente a regra do apóstrofo. Eu, quando eu expliquei na aula passada, eu resumi todas elas, então a gente já viu um pouco de todas. Se você for traduzir de uma por uma, nada que já não tenha sido explicado, entendeu? Porque mas então eu não entendi, professor. Eu só entendi aquilo o que eu me lembre é de que apóstrofe S é usado depois do nome de pessoas para indicar que aquilo é dela. Por exemplo, John's phone. Agora, se o nome de uma pessoa já termina com S, só põe o apóstrofe depois do S. Foi isso que eu me lembro. Pronto. E outra coisa diferente que tinha na página 39, que eu meio que expliquei na hora da questão, foi aquela questão que tinha duas pessoas que elas tinham uma posse. E eu expliquei o quê? Que o apóstrofo S, ele fica só no último nome. Vocês lembram? Tudo isso aí que a gente viu. Pronto. Isso agora aí, já é o resumo de tudo que tem na 39. Eu apenas peguei e simplifiquei. Tá? E tudo que tá na 39 já foi dito, já foi explicado. Certo? Então, essas três coisas, você simplesmente resumiu tudo aquilo. Exatamente. Ei, professor, uma pergunta. Isso vai cair na prova? Quer dizer, o que vai cair na prova? Pronto. Ótimo, tá? O simulado, o que é que vai cair? Vai cair o verbo there to be, certo? Que é o verbo haver. Basicamente, se você estudar o nosso capítulo anterior, né? Que a gente tá no 5, basicamente é o capítulo 4 inteiro, tá? Você estuda não só as colocações do there to be, como você também vai estudar o vocabulário que a gente aprendeu. Tipo, o vocabulário de algumas partes da casa. Porque eu coloquei um textozinho lá que tem algumas partes da casa, tá bom? Então, às vezes é bom você ter um vocabulário para você ler, para você entender melhor, certo? Tá super simples, pessoal. Não precisa nem se preocupar muito. O senhor deixou um vocabulário no Google Sala? Não, ó, o vocabulário que está no livro que a gente foi anotando durante as aulas. De vez em quando a gente não fazia algumas traduções, pois esse vocabulário, ele tá no livro. Qual é a página? Professor, pronto, oi. Se uma certa pessoa ter feito a terceira questão. Foi tu fez, tá? Não tem problema, não é que tá errado, é porque eu não pedi pra gente fazer justamente junto. Mas se você já fez, mas não precisava, tá bom? Foi nada da terceira. É a página, é a 40, tá? Pra quem perguntou, página 40. Ei, pessoal, página 40. Sabe, eu tenho que agradecer por a gente ter feito essas anotações, porque o livro, sinceramente, não é muito explicativo. Aí já com as anotações que o senhor pediu pra gente fazer, ficou muito mais fácil e prático. Pronto. A intenção é justamente ajudar mesmo, né? Fazer umas anotações para ficar mais resumido, mais direto, tá certo? Então é isso aí. E bom, então vocês podem estudar pelas anotações que vai facilitar com certeza. Então vamos lá. Vamos começar, né? Uma coisa, professor, né? O verbo there to be, o verbo there to be na forma interativa é simplesmente be. Não, aquilo ali é só o verbo to be na forma imperativa, tá? Aquele tópicozinho que a gente viu, ele não estava mais falando do verbo to be. Foi só um tópicozinho para falar do verbo to be especificamente, tá bom? Na forma imperativa. É porque porque o senhor colocou também nas anotações para a gente fazer o que a forma imperativa do verbo there to be era simplesmente be. Por exemplo, seja uma pessoa melhor. Isso. Palavra e frase. Eu entendi, tá? O que você quer dizer. A forma, ou a anotação que eu fiz da forma imperativa foi do verbo to be, que é o mesmo que está pedindo no livro. O próprio livro, ele abordou especificamente a forma imperativa do verbo to be, certo? Então, no caso, até porque a forma imperativa do verbo there to be, você falaria assim, Time, só para tirar a tua curiosidade, tá? Seria there be.
que seria no sentido de haja, né? Ou seja, exista, né? Haja, como fosse uma ordem. Só que você pode, em vez de falar there be, é muito comum você falar só o be também. Então, o be sozinho, ele também substitui o there to be, tá certo? Na forma imperativa. No caso, é só be sempre. Essa mesmo. Tipo, por exemplo, be a better person. Seja uma pessoa melhor. Uhum. É porque esse be, ele também pode ser sentido de existir. Por exemplo, é muito comum quando a gente escuta, né, aquela narração, a narração da criação do mundo, né, quando a gente está estudando, tem muito aquele negócio de haja luz, haja as sombras. Esse haja, que é como se fosse a forma Be imperativa light, do por verbo, exemplo. isso é como se fosse a forma imperativa do verbo existir, né? Haja luz, haja escuridão, haja isso, haja aquilo. Nesse sentido, você não precisa colocar there be light, there be darkness. Não, você simplesmente também pode dizer be light, be darkness, tá bom? No sentido de existir. E certo? light? Light é luz, tá? Light. Be light, ou seja, haja a Eu luz. sei o que light da Light dark é. infinite. Quer dizer infinite. Então vamos lá. Tá bom, né? A gente tá conversando muito. Tá. Vamos lá. A gente tá na 1, só que a gente não corrigiu todos da 1. A gente parou na C, foi quando a gente aprendeu que a gente dava o apóstrofe S só no último nome. Agora a gente vai para D e para a letra E. Então a D diz o seguinte, a gente deveria usar birthday, que quer dizer aniversário, e João, ou seja, é o aniversário do João. Como é que ficou de vocês? Vamos deixando no chat. João, apóstolo SBJ. Eu coloquei It's Jones. It's Jones' birthday. E João's birthday. Muito bem. É fácil, tá fácil. Sim, it's João's birthday. Tem só um I aqui. Saiu foi um O. Birthday. E João birthday. Isso, João. Eu coloquei João porque tá dizendo assim, tá? Não tá pedindo pra você passar pro inglês. Então você coloca João's mesmo, tá certo? Professor, essa Não precisa palavra colocar aqui, John. toaster. Professor, essa palavra aqui, toaster. João. Esse aqui seria o quê? Tipo uma torradeira, dessa ideia, tá certo? Torradeira, algo do tipo, certo? Quando eu penso, eu lembro de churrasco, de quente. Isso, é uma forma, mas é torradeira, o significado mesmo. Vou deixar no chat por letra também, tá? Pra vocês se localizarem. Pronto, a letra D, it's João's birthday. Vamos pra letra E. Como é que ficou a letra E de vocês? It is Bernard's twice tree. Não sei falar. Toaster. Sim. Imitação péssima. Bernardo Bernardos, né? Bernardos. Por que eu tô querendo difícil de falar? Toaster. Bernardo have toaster. Tudo bem. It's Bernardo's toaster, tá? Vamos lá, vamos pra frente. Vamos pra 2, né? O que a gente tem que fazer na 2? Você simplesmente precisaria completar os espaços ou com o apóstrofo S ou somente com o apóstrofo, tá certo? Tá. Então vamos lá. No caso, vamos pra 2, né? Aí bota no chat, né? Ou não? Isso, tá? A letra A fica como? Apóstrofo mais S. Não Botei precisa no copiar a chat. frase toda, tá, Gabriel? Você pode colocar só o que você colocou nesse espacinho. Foi, eu passei um tempo. Apóstrofo mais S. Professor, se botar o S, não arruina o nome Acho que da tá pessoa? certo. Não. Fica estranho, mas é assim mesmo, tá? Billy's, caso com a apóstrofo S, né? Billy's blue car is in the garage, ou garage, tá certo? Então a letra A é apóstrofo S. Ei, professor, falou em inglês já é tudo estranho. Tá na A, né, professor? Não, tô na A ainda, tá? Vamos pra Billy's, B. Na B, ficou o quê? professor, na A é apóstrofe S, né? Na A, que é Billy's. Aí, olha no chat. Isso aí. A Mas, letra B. professor, bota o S, não estraga o nome da pessoa? O senhor não tá Não. falando isso? A aula Não, assim, anterior? fica estranho. Não, fica estranho só. Mas como assim estragar o nome? Não estraga O não. senhor falou Fica só que estranho. quebrava o nome. Não falou? Não. Eu Não. não lembro, o senhor falou. Não, o professor falou assim, que quando Eu falo- você quebra o nome, você, tipo assim, é um nome, aí bota Lembrei. a foto, mas S Lembrei. quebra. Eu falei, eu quero... Isso, o que eu disse foi o seguinte, pessoal. Ô, Caio. Ele Caio, presta disse. atenção. Pessoal, vamos desligar o microfone, tá? Deixa eu explicar aqui pro Caio, porque eu tô ouvindo muito conversinha. Caio, o que eu falei foi o seguinte, que quando um nome já tem o S, você não deve quebrar o S do nome da pessoa para colocar o apóstrofe ali no meio.
Tá certo? Foi isso que eu disse. Se o nome da pessoa já tem S, você só acrescenta o apóstrofo, tá certo? O errado é o nome que já tem S, você vai lá e quebra ele e coloca o apóstrofo no meio. Entendeu? Foi isso que eu falei. Tipo Lembrou, assim, Caio? é address. Aí você pega, corta, tira esse Bom, S. eu vou até colocar um exemplo. Ó, vou colocar um exemplo, tá? A gente tem Lucas, o exemplo, o nome Lucas. Eu jamais poderia colocar assim, Luca apóstrofo S, quebrando o nome da pessoa, porque o nome dela já tem S. Esse S faz parte do nome dela. Então, como ele já tem S, eu não Professor, posso olha aqui, quebrar o nome. professor, só um segundo. Por isso que eu Vou coloco só um colocar, S, um apóstrofo, tá? Então ficaria Pois só não, assim. Taima, pois não. vou colocar as minhas respostas dessa questão no chat. Isso foi assim que eu respondi. Tá Oxi, certo, tu a gente tá na B, tá? respondeu. A gente tá indo na ordem, ô Taima. A B é apóstrofo S, coloquei aí no chat, tá? A B é apóstrofo S. A C, vamos colocando aí. A C ficou como? Aí, é só o apóstrofo. Muito bem, é só o apóstrofo, porque já tem S, né? A palavra ladies, né? Ladies quer dizer senhoras, né? Já tem Legal, professor. o S. É que eu tava fazendo essa daqui, né? Legal, né? De boa. Aí eu tinha me esquecido porque o O tá junto do apóstrofo. Aí eu peguei e botei o apóstrofo mais o OR. Foi, tu me falou isso, tu me perguntou isso, tá? O auge aqui. Uhum, tá? Ó, tem alguém que não tá me escutando, é a Cecília. Ô, Cecília, eu acho que deve ser, eu acho que é a internet dela, porque vocês estão me ouvindo, né, os demais? Se vocês estão me ouvindo Não. bem, tá falando. Eu tô. Vamos continuar, tá? Foi lá Tô mesmo. escutando muito bem. Eu acho que eu sei como é que ajeita. Eu acho que tá, o mic dela deve estar no microfone. Ela tem que mudar pro falante. É. Entendi, pode ser, pode ser. Diz que ela que colocou mudo no celular dela. Mas vamos lá, vamos pra frente, né? Letra D, pessoal, como é que fica a letra D? Apóstrofe S. Tá ativando o som dos outros, tá? Caio querendo a da Maiane, tá? A Maiane tá mutando meu microfone quando eu tento. Não, eu só mutei porque tava fazendo O Maiane, tá bom, É porque Maiane. Pessoal, mas todo eu tava mundo. falando com o professor. O Caio, o Atrapalhou. Maiane, todo mundo, desliga o microfone. Vamos usar só o chat agora, tá certo? Nada de microfone, tá? Acabou o microfone. Vamos usar só o chat para dar as respostas, certo? Vamos usar só o chat. Letra D, como é que ficou? Apóstrofo S. Pronto. Muito bem, mãe. Letra E, the woman. Como é que vocês colocaram? Fica S ou apóstrofo S? Muito bem, mãe. Certinho também. Letra E é apóstrofo S. Vamos para a letra última, né, que é a letra F. A letra F fica só o apóstrofo. Muito bem, pessoal. Isso aí, tá? Corrigido, tá? Por quê? Porque friend já tem um S, né? My friends, você já vê que já tem um S, então você só coloca o apóstrofo, tá? É isso que eu percebi. Já tem um S, eu não boto o S. Tá, Caio, vamos lá. Pois vamos para 3, né? Agora a 3 é a proposta que a gente faça junto a 3, beleza? A 3 diz o seguinte, né? To write the sentence using the genitive case, né? Ou seja, reescreva as sentenças utilizando o caso genitivo. Nesse caso genitivo é o que a gente está estudando, né? A 3 você não entendeu, a gente vai fazer agora, tá? Seria... Professor, Ó, o caso genitivo seria só o apóstrofo, né? Isso, o caso genitivo é isso, tá? Vou explicar 3, tá? Alguém que perguntou foi o Caio. Vou explicar agora. Aqui a gente tem uma frase na letra A que diz o seguinte, a frase, né? The skirts of the woman are white. Vocês traduzindo, né? A saia da mulher é branca. No caso aqui ele está usando a saia da mulher, mas ele não está usando o caso genitivo. Ele está dizendo literalmente a saia, né? Skirts of the women, que no caso, nesse caso é women, que se pronuncia, tá? Das mulheres, porque está no plural, tá? The skirts of the women. Pois não, Maiane. Essa questão, ó. Se assim, essas frases aí, né? Aí qual seria onde botaria o apóstrofo? Porque, tipo, tem um homem que dá pra botar o apóstrofo S e saia que dá pra botar só o apóstrofo. Você vai pelo contexto, presta atenção, Maiane. A frase diz assim: a saia da mulher é branca. Então, quem é que possui quem? No caso, a mulher
possui a saia. Então vai ficar the woman's skirt. Vou até responder um para vocês, para tomar como base, tá? The women... Pode falar. Instante, Caio. Quero assim, women's skirt are white. Porque no contexto a gente percebe que quem possui a saia Eu é a acho que mulher. eu Então, achei você entenderam a ideia? Você a resposta transforma... da... Eu não Caio, vamos lá. entendi, Primeiro presta professor. atenção, Caio, tá? Depois você Não pode perguntar. entendi. Pronto, Maíra, eu vou te explicar de novo, certo? Vamos olhar para a frase, vamos pegar a frase, vamos traduzir a frase, vamos entender o que ela quer dizer. Diz assim. Todas não, a gente vai fazendo junto, tá? Eu coloquei só a primeira como base. A letra A diz assim, literalmente, traduzindo, né? A saia, né, skirt, que quer dizer saia, of the women, das mulheres, are white. Ou seja, as saias das mulheres são brancas, tá? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o objeto saia, que pertence à mulher, e você vai escrever eles na forma do genitivo. Que como é que a gente aprendeu? Quem possui vem antes, apóstrofe S, e depois o objeto que possui. Pelo contexto, a gente sabe que quem possui a saia é a palavra mulheres, né? Women, as mulheres. Então, como é que você vai fazer? The women's skirt are white, certo? The women's skirts are white. Exatamente. Professor, é tipo... Professor, a pronúncia é woman, quer dizer, woman. Ó, a pronúncia, detalhe, bom ter falado isso, tá? Quando a gente está falando no singular, a pronúncia é woman, tá? Mas quando é no plural, a pronúncia é women. É um pouco estranho, mas existem alguns casos de plural irregular no inglês, tá? A gente ainda não estudou isso. Mas, por exemplo, tem palavras que quando a gente muda do singular para o plural, ela muda completamente a pronúncia, tá certo? A palavra mulher... Eu acho que tá certo aí. Depois olha, tá, Caio? A palavra mulher é um bom exemplo, porque no singular é woman, mas no plural é women, tá? É a mudança de pronúncia. Nesse caso, tá no plural. É women mesmo, tá certo? E não woman, tá? É women. Então, essas frases aqui seria tipo se elas estivessem erradas e embaralhado pra gente botar na ordem. E botar o apóstrofo. Elas não estão erradas e nem estão embaralhadas. Elas só são escritas fora do caso genitivo. A pessoa que construiu a frase, ela não utilizou o caso genitivo. Aqui quer que você pegue essas frases e transforme elas no caso genitivo. Mas se você parar para pensar, Maiane, elas são corretas, tá? Inclusive, isso é uma informação importante. O caso genitivo, ele não é obrigatório, tá bem? É uma das formas de falar que alguém possui alguma coisa, que no caso é a maneira mais comum de se falar, tá? Mas se você não usar o caso genitivo, gramaticalmente não tá errado, tá certo? Então não é que elas estejam erradas, elas estão corretas. Só a diferença é que elas não estão utilizando o caso genitivo. Entendeu, Maiane? Entendi. Então vamos lá, tá? A letra B, tá? Eu vou traduzir para vocês, pra gente pensar e fazer a frase, tá certo? A letra B diz assim. Tá certo, né? Mas, enfim. Professor, eu acabei de responder a... Nada. Eu acabei de responder a B, posso dizer? Eu acho que tá errado, com certeza. Então... Pois não, Maiane, depois responde, tá? Responda. The horses try off is not shortly. Pronto. Falei tudo errado. Não, sem problema, tá? Vamos corrigir, tá? Porque a frase mesmo na letra B diz o seguinte, né? The tail of the horse is not short. Traduzindo. O rabo, né? Tail quer dizer rabo, ou pode ser cauda também, tá? Então, o rabo ou cauda, né? Do cavalo, que no caso é um rabo, né? Do cavalo não é pequeno. Quando você vai transformar no caso genitivo, fica assim, ó. The horse's tail, né? Porque o cavalo não é quem possui a cauda, né? Não é dele. Então, the horses, tá? Então é horses tail off is not short. Assim? Esse off não entra, tá? Eu vou já explicar por quê. Tá. Então, por causa assim, do off... The horse's tail is not short. Inclusive, para te explicar isso, Maiane, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui abrir um documento do Word, só para me explicar isso aqui ilustrando para vocês terem uma referência visual. Professor, a gente anota ou só para saber mesmo, por curiosidade? As duas coisas. Se você quiser anotar, é bom, tá? Que te ajuda. Mas eu vou colocar aqui só para ilustrar um pouquinho melhor. Vou pegar essa frase que a gente acabou de utilizar e vou explicar por que a gente tirou o off, tá certo? Vou até copiar aqui ela pra gente. A frase era a seguinte. The tail... Professor, tem outra coisa. Nós também tiramos
T-H-E. Porque tem dois, no início e no Vou explicar. Bem observado, Miami. Muito bem observado. Deixa eu ver. The tail of the horse is not, né? It's not short. Deixa eu ver se tá igual. Pronto, tá igualzinho. Pronto, essa é a frase. É o seguinte, quando a gente vai traduzir, né? No caso, the tail quer dizer a cauda, né? Esse of the que a gente está vendo aqui quer dizer do ou da, né? Porque eu até colocar aqui embaixo em forma de anotação. A palavra of sozinha, ela significa de, tá? E esse the significa o ou a. É porque em inglês, a gente em inglês, a gente tem, quando a gente usa o de mais o ou a gente não junta. Por exemplo, em português, o de mais o a é igual a da. O de mais o o é igual a do. Em inglês, isso não acontece. Você está literalmente falando a cauda de o cavalo, é como se fosse assim, a cauda de o cavalo, por isso que a gente tem essas duas palavrinhas. Of the horse is not short. Tem sentido. Exatamente. Mas faz sentido, né? A cauda de o cavalo não é curta. É por isso que esse of the às vezes causa um pouquinho de confusão, tá? Porque em português, antigamente a gente até usava de o. Só que com o tempo a gente passou a juntar os dois. E ficou do ou da. A gente juntou, tá? A gente juntou as duas palavras. É muito estranho esse inglês aí. Então, estranho, por isso que a gente usa o caso genitivo, né, professor? O caso genitivo, ele simplifica bastante, ele melhora bastante. Então, o caso genitivo é muito comum no inglês americano? Não, ele é comum nos dois. O caso genitivo, ele é do inglês no geral, né? É a maneira comum que eles falam. Então, a gente pode chegar à conclusão que esse of the é igual a do ou da, né? Do ou da. Por isso que a cauda do cavalo, né? Esse of the juntos, tá? As duas palavras juntas, ela tem uma só tradução, que é do ou da. Então, a cauda do cavalo não é curta. Quando a gente vai transformar no genitivo, no caso genitivo, a gente percebe que a gente não precisa de preposição. A gente não precisa usar o de, do ou a. A gente simplesmente só precisa de dois elementos. Quem possui algo e o objeto que ele possui. É por isso que esse of the, que a gente está vendo aqui na frase, ele some. A gente não precisa dele, tá? Por isso que fica assim. The horses. Então, quando for por corra aí genitivo, a gente pega e tira se tiver off e tail. Exatamente, esse of the não precisa. Pronto, então ficou claro, né? Por que fica horse's tail? Faltou um azinho aqui. Então vocês entenderam agora a pegada da questão, né? Ficou claro? Sim. Pronto, muito bem, vamos continuar, né? Vamos continuar fazendo. Por isso, as outras questões é do mesmo jeito. Exatamente. É por isso que eu não queria deixar ela para casa, porque eu queria... professor, vocês, eu não entendi muito bem. Não entendeu? Pois não, o time. Seguinte. Ó, vamos voltar para essa frase que eu coloquei aqui. O que eu estava explicando era o seguinte. A gente pode escrever assim, do jeito que está no livro, né? The tail of the horse, né? Literalmente, a cauda, né? Tail, do cavalo. Certo? Do cavalo. Quando a gente vai passar para o caso genitivo, a gente não precisa desse of the. É como se assim, o caso genitivo, para ele ser formado, a gente só precisa do objeto ou da coisa, que no caso aqui é tail, e de quem possui ela, que no caso é o cavalo. Por isso que quando a gente vai transformar no caso genitivo, a gente simplesmente deleta essas duas palavrinhas aqui. A gente não precisa incluir elas na frase, certo? Mas, tipo, professor, se tiver numa frase só a palavra off ou tail, como é que faz? Também apaga, deleta ou não? Então, no contexto de posse, porque aqui é um contexto que se a gente for parar para entender a questão, interpretar ela, está no contexto de posse mesmo, né? De possessão, porque esse off dele está dizendo do cavalo. Existem outros contextos que a palavra off vai aparecer e que a palavra the também, só que em outro contexto, tá certo? Certo, Maiane? Mas nessas frases aqui é tudo só nesse contexto aí do cavalo. Exatamente, por isso que facilita. No caso, só tem uma que não tem esse the, tá? Mas geralmente o off sozinho, ele também significa de. É só você olhar aqui, ó. Ele significa de. Então o off, por mais que o off esteja sozinho, ele também dá a ideia de posse, tá certo? Tá bom. Deu pra entender. Muito bem. Eu tô fazendo aqui sozinha, assim, eu tô lá com o Então, ainda ficou confuso.
Sem problema. Ó, Time, a gente vai melhorando a partir que a gente for fazendo. A gente vai fazer a terceira, a gente vai fazendo junto e eu acho que vai esclarecendo, tá? Vamos fazendo junto comigo, tá? Vou fazer com vocês, vocês vão acompanhando a minha resolução. Professor, eu posso dizer para ver se eu acertei, mais ou menos? Pode, pelo menos diga aí, mas eu vou responder aqui com todo mundo, tá? The doctor's office are beautiful. Pronto, muito bem, mãe. Eu vou corrigir aqui, tá? Com todo mundo. Eu entendi isso logo de cara, por isso que eu fui certo. Pronto. Vou até copiar, tá? Vamos comigo, me acompanha, tá, Time? Vamos resolvendo junto. A gente tem a letra C. A letra C diz o seguinte: The offices of the doctors are beautiful. Ou seja, os escritórios. Vou até colocar a tradução em português também, tá? Para ajudar pra gente. Em português quer dizer o seguinte: os escritórios. E doctors quer dizer escritório? Não, é offices, tá? Offices. Dos doctors quer dizer médicos, né? Mas office não era correio, não, professor? Pra Office mim era significa um office, monte de correio. coisa, tá? Mas Ah, tá. office mesmo É uma polissêmia. escritório. Isso. Mas geralmente, o Maiane, correios a gente usa post office, tá? É uma palavra composta. Office, é. Isso, Maiane, é post office, tá? A palavra office sozinho geralmente significa somente escritório, beleza? Tá, beleza. E professor, e outra vez o professor vai explicar hoje daquela lá do mais, por ter muitas palavras, plus, Pronto, more. a gente tem que explicar um dia, né, Maiane? Mas É, vamos lá, pessoal. Aí tá querendo dizer que o off de é do, da. E quando você faz. E quando você coloca o apóstrofe S e retira esse off de, é o mesmo significado, a diferença que você meio que abreviou no inglês. Isso, tá, mas como se fosse isso, tá? Você tá pegando a ideia. Mas vamos responder essa, que eu acho que as dúvidas, por exemplo, Maria Isabel. Professor, o que é fune? O que, o quê? Fune. Da E aí. A última palavra da E. A gente vai chegar, não vamos adiantar, tá? Vamos terminar a C primeiro. Os médicos são bonitos. Eu coloquei aqui a sua tradução, tá? Pronto, o que é que a gente tem aqui? Me acompanha com a resolução, tá? The offices of the doctors. O que é que a gente tem aqui? Os escritórios, coloquei as, desculpa. Os escritórios dos médicos são bonitos. O que é que a gente identifica aqui? A gente tem um objeto, uma coisa, que é o escritório, que é possuído por quem? Quem é o dono do escritório? Os doutores. Professor, eu pensava que era, tipo assim, os doutores são bonitos. Porque agora que eu vim parar pra pensar, né, depois que o professor disse das coisas aí do office, aí que eu pensei... Certo, mas vamos lá, Maiane, desliga o microfone, vamos com calma, tá? Os escritórios dos doutores são bonitos. Quando eu vou transformar no caso genitivo, o que é que eu vou pegar? Qual é a base do caso genitivo? A gente usa o nome de quem é dono de alguma coisa. Nesse contexto, quem é o dono? O dono dos escritórios. Que escritório O médico. São os médicos, então. The doctor. The doctors, né? Doctors. Depois que a gente coloca doctors, qual é o próximo elemento do caso genitivo? Apóstrofo, tá? Como a gente sabe que ele termina com S, a gente sabe que a gente não precisa acrescentar outro S, só basta colocar um S. Aí depois do dono é que vem o objeto. Por isso que fica the doctor's offices, aí continua o resto, são bonitos. Qual foi a grande diferença que aconteceu? Eu peguei isso daqui, ó, vamos lá. Esse doctor's office corresponde a office of the doctor. Vou até colocar em vermelho aqui. Só a mesma coisa. Vou colocar os dois em vermelho. A diferença é que, nesse primeiro caso, a gente não tem o caso genitivo. No segundo, que está aqui, a gente já tem o caso genitivo. Então, é o que eu falei, né? Na tradução é o mesmo significado. Já em inglês tem uma pequena mudança que é como se fosse uma abreviação, não é? Exato, Taimo. A tradução é a mesma, tá bom? Significa a mesma coisa. Tanto faz você falar the offices of the doctors, como você também falar the doctors officers, tá? Deixa eu tirar o E. Professor, se eu não usar o caso genitivo, as pessoas que falam inglês vão me estranhar? Vão estranhar minha fala? Boa pergunta, Taimo. Boa pergunta, tá?
Em geral, não vão estranhar tanto, mas é muito mais comum você usar o caso genitivo do que você não utilizar, certo? Então, por via das dúvidas, sempre utilize o caso genitivo. É muito mais comum tanto de você ouvir, como também vai ser mais natural você falar. Entendeu, ô Taima? Então, é muito melhor também em questões de escrita, não é? Também, mas escrita fica até mais curtinho, né? Fica bem melhor. Ou, deixa eu ver, Maria Isabel. Professor, eu não tô entendendo. Ó, pronto, foi alguém. Maria Isabelle. Você tá entendendo, Maria Isabelle, que tinha perguntado? Você tem alguma dúvida? Pronto, depois pergunte, Maria. Pode perguntar, tá? Sem problema. Sim, professor. Enquanto ela não pergunta, bora prosseguir ou não? Vamos ver, a gente vai fazendo, tá? Aí quando ela fizer aí... Ah, então. Mas pode perguntar, Maria. Por favor, não fique na dúvida, não. Pode perguntar, viu? Não tem problema de responder, não. Sempre respondo. Professor, pode ser que ele esteja escrevendo no chat, aí demora um pouco. Não, professor. Pronto, Quiser, pois, Maria. o professor prossegue, aí quando ela responder aqui, se ela não tiver em dúvida, alguém, eu falo pro professor. Tá certo. Muito bem, mãe, tá? Pois vamos lá. Vamos para a letra D, tá certo? A letra D diz o seguinte. The books of the students are new. Né? A gente traduz como os livros dos estudantes são novos. Como é que ficaria no caso genitivo? Vamos colocar um The student books are The new. students book are new. The students books are new. Muito bem, ficaria assim. The students Books are new. Porque primeiro é o que ele possui, né? Depois tipo isso. Eu esqueci do the book. The books. Professor. Né? Student, ai meu Deus. Pronto. Acertei. Eu também tinha esquecido de colocar. Professor, eu ia falar sobre o student book. Lembrando, professor, que é no plural. Eu querer sair do Meet. Quer dizer, meu Meet Google. Pronto, boa, tá? Eu não tô olhando pro livro, tá? Tem students books. Ô, Clara, não tá conseguindo ver o que eu tô colocando no chat, né? No momento, Clara, eu não tô colocando nada no chat, tá bom? Eu tô apresentando uma tela e eu tô colocando as respostas, tá lá, nessa tela que tá aparecendo. Professor, eu tenho algum problema que eu fico chamando book de book, não sei porquê. Mas é book, tá? É quase isso, book, não é book, é book, Professor, tá? como é que fala? Fala essa frase em inglês, vai. Não saber como é que fala. The students' books are new. O certo é books? Peraí, como é? Fala devagar, porque o cara não entende a tradução. Professor, a minha vida toda eu ouvia, inclusive eu ouvia books. Eu ouvia books. A gente viveu no books. Mas não é, tá? É books, tá? Não é books. A gente viveu. Ei, professor, faça como mistério. A gente viveu e vai morrer com books. Pois é. Pois, ó, vamos pronunciar de novo, tá? Bem devagar, com bem calma. The students calma. are new. The students' books are new. Essa palavra, muita gente fala new, mas é new, certo? New. Quase uma new, isso. Fala nu. New. E a palavra, pessoal, é como se não tivesse professor. É mais ou menos como se não tivesse New. Exatamente. Auxiliar. Pessoal, vamos lá. Outra dica de pronúncia. A palavra estudante, né? Students, tá? Existem duas formas de você pronunciar. Geralmente, o americano pronuncia tipo students, né? Como se esse U fosse um A, né? Students, tá? Geralmente, na Inglaterra, eles tendem a pronunciar como se esse U fosse uma espécie de U. Fica students. Tá certo? Professor, o Pedro tá perguntando se ele pode pronunciar essa frase. Ô, Pedro, tudo bem, tá? Tudo bem, tenta comigo. Vai lá, pode ligar o microfone e pode tentar. Depois deixa eu. Tá, pois vai lá, Pedro, pois não. Tá bom, professor. The students' books are new, tá certo? Bem, the students' books are new, tá? Só esse new que fica mais new, certo? Certo. Pessoal, correto seria the students' books are new. Exatamente, você tanto pode falar students como students, tá certo? Os dois estão corretos. Então, é vamos lá, vamos para a letra E, né? Deixa eu dar o próximo pronunciar, o Maiane. A letra E, tá certo? Oi, professor. Professor Rai.
Oxe. Vamos lá, vamos para a letra E. Diz assim. The Barbie's toys are funny. The toys of the babies are funny. No caso genitivo, como é que ficaria? The babies Toys are funny. The babies. The babies O que é toys. funny? O que é funny? Funny quer dizer divertido. Funny, tá certo? Divertido. Fun, Divertido. vem de diversão. Aí funny, divertido. Exatamente. Isso mesmo. O professor é o único no Google. The babies toys are funny. Você quer tentar, Maiane? Professor, Pode ser. professor, se eu estiver dizendo qualquer palavra, por exemplo, a palavra funny, seria tipo divertindo, se divertindo. Exatamente. Mas geralmente a gente tem palavras específicas para se divertindo, tá? No caso seria amusing, a palavra divertindo, né? É amusing mesmo, tá? Geralmente funny a gente só usa no contexto de divertido ou diversão. A gente geralmente não vai usar funny, tá certo? Não soa tão legal. Tá faltando só 1 minuto, que raiva. Mas bora pronunciar, bora fazer Não, logo. Maiane, vamos deixar para a próxima, tá? Já vai dar um intervalo. Mas Pessoal, fala próxima logo. aula, a próxima aula a gente retoma essa questão, tá? A gente comenta, a gente explica de novo, tá certo? Pra gente tirar todas as dúvidas, então? Muito bem. Professor, a última é The Mr. Sally's hat is red. Só porque Isso. é legal, The Mr. Sally's hat is red, tá? Pessoal, tchau, tá? Até a próxima. Tchau, professor. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Adeus. Até a próxima semana. Bom final de semana. Que pena. Sim, ainda tá gravando, o professor saiu e tá gravando. É, A gente vai pro YouTube. vai. Oi, YouTube. Só tudo pode bom? ser. Oi, YouTube, como é que tá? Como é que tá a E aí, vida? galera do YouTube, Porque beleza? vocês não assistem as aulas, fica aí só perdendo tempo jogando Free Fire. É. Hi, Lorenas. Hi, Lorena. E se for Loreno? E se for Loreno? Hi, Lorenas e Lorenos. Galerinha do YouTube. Eu já ouvi